Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar a nossa luta por esboçar o gráfico das funções. E no caso, a função do momento é essa daí que está no seu vídeo. Cosseno de πx mais cosseno de πx mais π sobre 3. Bom, nós não sabemos fazer o gráfico da função da maneira que ela está sendo apresentada. Então, nós vamos tentar buscar alguma identidade, né? Uma expressão equivalente que funcione para todo x, que essa f de x aí existe. Então, veja, vamos abrir o cosseno da soma que aparece aí. Eu vou colocar ele de outra cor para chamar a nossa atenção. Então, esse é cosseno da soma. Então, fica cosseno do primeiro termo vezes o cosseno do segundo, menos seno do primeiro termo vezes o seno do segundo termo. Ok? Tem alguns senos e cossenos aqui que a gente consegue calcular os valores. Eu vou destacar cosseno de π sobre 3 e o seno de π sobre 3. Nós conseguimos calcular rapidamente, então eu vou repetir tudo, colocando os valores dessas razões que são conhecidas. Então vai ficar cosseno de πx vezes cosseno de π sobre 3 é meio, 1 sobre 2, menos seno de πx vezes seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. Esse bloco que aparece cosseno de πx, né, nós conseguimos somar, né, porque a gente pode tirar MMC e colocar na frente do cosseno de πx que está de preto, nós podemos colocar 2 sobre 2, que é o número 1. Então, somando tudo, nós temos 3 sobre 2 vezes cosseno de πx, ok? Nós somamos todo esse bloco marcado de roxo. Depois vem menos, aí eu vou trocar o raiz de 3 sobre 2 com o seno de lugar, para ficar mais fácil da gente raciocinar. Ok? Então, tudo isso, gente, equivale àquela primeira expressão que está lá em cima. Certo? Vou colocar um pouquinho aqui para o lado. Então, observe o seguinte, que o cosseno de πx mais o cosseno de πx mais π sobre 3, nós estamos desenvolvendo ele. Ok? Então, ó, ele tem aparecido aí para nós. Ótimo. Vou saltar uma linha aqui para ficar um pouquinho mais folgado. Beleza. Agora veja, nós podemos colocar em evidência o meio que aparece aí, certo? Então, olha só. Se a gente colocar meio em evidência, colocar ele lá fora. O que vai aparecer para nós dentro desses colchetes? Vai ficar, ó, 3 vezes cosseno de πx menos raiz de 3 vezes seno de πx. Ok? Bom, como nós estamos procurando por equivalências, né, trigonométricas, aquela raiz de 3 de vermelho, tudo bem, né? Temos até razões que são equivalentes a ela, mas o número 3 de verde não é interessante. Então, olha só, nós podemos fazer uma manipulação algébrica
de propósito, olha só. Nessa raiz de 3, eu vou multiplicar e dividir por 3. Porque se a gente fizer isso, é a mesma coisa de multiplicar por 1. E agora eu vou colocar em evidência o número 3, que aparece na parte de cima. Então, colocando 3 em evidência, além do meio que já estava lá fora, olha só, vai aparecer o 3. E aí, dentro do colchete, escrevemos cosseno de πx menos, aí ficou interessante, porque agora ficou raiz de 3 sobre 3, que a gente sabe que é a tangente de 30 graus, que é π sobre 6. Olha aí. Agora, dentro do colchete, a gente consegue manipular com um pouco mais de facilidade, porque parece com as questões que fizemos antes, né? Então, vai ficar assim, lá fora, 3 meios vezes... E aí vamos escrever tudo numa fração só, ok? No lugar do raiz de 3 sobre 3, nós vamos colocar a tangente, que é a mesma coisa de ter o seno pelo cosseno, né? No caso de π sobre 6. E tirando o MMC, já vamos completando a expressão, como fizemos em outros casos, certo? Olha lá. Esse cosseno de π sobre 6 que aparece embaixo é a mesma coisa de 1 sobre 2, né? Então, nós podemos fazer o seguinte. Esse 1 sobre 2 aparece multiplicando de forma invertida, que vai ser 2 sobre 1, vezes, certo? Eu estou pensando aqui embaixo, pessoal, ó. Onde está essa setinha roxa, que o cosseno de π sobre 6, perdão, é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, ainda bem que eu identifiquei logo. Então, nós vamos multiplicar pelo inverso do raiz de 3 sobre 2, que é 2 sobre raiz de 3. E o que sobrou, gente, na parte do numerador, olha lá, aparece o cosseno vezes cosseno e seno sobre seno dos mesmos arcos. E tem o sinalzinho de menos, né? Então, essa parte de cima, ela é exatamente o quê? O cosseno da soma. No caso, πx mais π sobre 6. Olha aí que beleza. E essa fração de roxo, eu consigo cancelar o 2 dela com o 2 que está lá fora de preto. E nessa hora vai sobrar 3 sobre raiz de 3, ok? Vezes o cosseno de πx mais π sobre 6. E aí nós podemos racionalizar essa fração aí de preto multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, embaixo vai dar 3, em cima 3 raiz de 3, que vai cancelar. Repetimos o cosseno. Conclusão, pessoal, aquela função estranha, ela vai ficar assim, ó. Cosseno de πx mais cosseno de πx mais π sobre 6, que é o nosso enunciado, veja lá, π sobre 3, né, na função,
é exatamente raiz de 3 que multiplica cosseno de πx mais π sobre 6. Ok? Então, finalizando, nossa função estranha pode ser representada por uma mais simples. Ok? E agora, gente, é só fazer o gráfico e determinar todos aqueles detalhes, período, amplitude, imagem e algumas identidades sobre essa função. Ok? Até mais.